Olá, sejam todos bem-vindos ao mais um Talk do Varejo com Causa. Eu sou Rodrigo Piponzi, cofundador do Grupo MOL, e eu estou muito animado para mais uma conversa para falar um pouquinho, sobre o ramo do varejo e sobre a cultura de solidariedade, como é que a gente pode efetivamente colocar a cultura de doação dentro dos negócios varejistas. Para quem não conhece essa série de encontros, faz parte do nosso projeto Varejo com Causa, que é uma plataforma recém-lançada que traz, além de uma pesquisa muito completa sobre o panorama da cultura de doação no varejo brasileiro, uma série de informações, uma biblioteca de temas, de referências, de materiais sobre filantropia no varejo brasileiro, além de todos esses talks que estão sendo realizados com CEOs, conselheiros e outras lideranças empresariais do varejo e algumas fora do varejo brasileiro. Para quem quiser conferir um pouquinho sobre o projeto, é só acessar o site que está aqui, www.varejoconcausa.com.br. A plataforma está no ar, está linda, e por lá você pode também baixar a pesquisa que acabou de ser lançada. Bom, o tema do nosso encontro de hoje é: comece de onde você está, use o que você tem, como as marcas podem aproveitar a infraestrutura que já possuem para incentivar a cultura de doação. Eu vou trazer para a conversa de hoje duas pessoas muito especiais e muito relevantes dentro desse tema. O Paulo Kakinoff, CEO da Gol, e o Marcelo Silva, que é presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o IDV. Então, contando um pouquinho sobre eles, o Paulo Kakinoff, ele é CEO da Gol desde 2012, graduado em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em gestão internacional. Antes de liderar a Gol, o Kaki, como ele é conhecido, foi diretor executivo para a América Latina da Volkswagen, na Alemanha, e presidente da Audi, no Brasil. Já o Marcelo Silva é um dos fundadores do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, o IDV, e desde 2019 é presidente da entidade. Ele é formado em Economia e Ciências Contábeis e pós-graduado em Administração Financeira. Ele também foi CEO da Pernambucanas entre 2002 e 2007 e CEO da Magazine Luiza entre 2009 e 2015, onde hoje ele é conselheiro. Bom, esse talk foi gravado em dois momentos diferentes, primeiro com o Kaki, depois com o Marcelo, por conta de agendas de pessoas extremamente ocupadas. Então, a gente vai primeiro passar um pouco da conversa com o Paulo Kakinoff e, na sequência, um pouco da conversa com o Marcelo Silva. Kakinoff, obrigado pela presença aqui no Varejo com Causa. Um super prazer ter você com a gente aqui nesse painel. Ô, Rodrigo, obrigado você pelo convite, tá? Um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. Muito bom, vamos lá então, vamos falar aqui do nosso tema de hoje, né? A gente está hoje nesse painel navegando muito sobre como, a cultura de doação pode ser introduzida, nos grandes negócios, sem que necessariamente isso provoque grandes mudanças, né? Ou seja, como é que a gente pode falar de filantropia corporativa e filantropia, junto aos consumidores, se aproveitando da infraestrutura que já existe, né? E a Gol é uma super referência nisso, né? Acho que, para citar alguns casos, a gente tem o movimento Arredondar conectado hoje nas plataformas, online da Gol, que tem resultados super importantes, né? Também a doação de milhas, que já é uma tradição, dentro da Smiles. Vocês têm também, ações ligadas à doação de órgãos, onde vocês também colocam as aeronaves, à disposição dessa causa, dessa temática. Então, enfim, eu queria que você contasse um pouquinho, como é que é essa relação da Gol, com a cultura de doação, com a formação de doadores, e como essas ações foram pensadas, desenvolvidas, enfim, um pouco dos resultados também. Rodrigo, talvez há 15, 20 anos atrás, eu defenderia esse ponto de vista quase que de uma forma utópica, né? Ou seja, essa é uma visão meio romântica das coisas e tal. Passados 20 anos, um pouco mais talvez, de vida executiva, onde pude ter o privilégio de trabalhar apoiando causas, projetos, iniciativas, né? Sempre na forma de parcerias, de doação, seja o que for, nunca eu tive uma opinião tão cristalizada do poder, que a iniciativa privada tem fazendo uma fração, sequer, de apoio a esse conjunto de muitas boas iniciativas que existem no Brasil para apoiar um conjunto, de uma forma reducionista, eu vou falar aqui, um conjunto de pessoas ou de causas, que carecem tanto de recursos que um gesto nosso, um movimento
de qualquer empresa da iniciativa privada faz uma diferença brutal, né? Então, eu imaginava antes, quando comecei a me interessar por esse tipo de trabalho, esse tipo de contribuição, que era uma visão quase que romantizada, né? Se todo mundo fizer uma grande corrente e ajudar um pouco, o país mudaria. A boa notícia é que, ao longo desse período todo, todo mundo não foi alcançado, mas tem cada vez mais gente fazendo isso, né? Mas a Gol teve aí um papel muito importante, né? Acho que ao longo da pandemia. Eu queria que você contasse um pouco, né? Como é que a Gol se posicionou, né, socialmente nesse momento de pandemia, e até se quiser falar um pouquinho até da sua própria participação, que eu acompanhei muito no Unidos pela Vacina, né? Uma das vozes mais ressoantes ali para realmente colocar, né, o projeto de vacinação de pé, a iniciativa privada participando muito ativamente de um processo que foi muito, muito importante para salvar muita vida, né? Aqui na Gol, rapidamente, nós nos unimos, passamos a literalmente cuidarmos uns dos outros, né, nas dimensões mais humanas, ou seja, como estava a nossa cabeça, como estava o nosso corpo, como estava cuidando para que o outro tivesse o necessário descanso, a alimentação correta, e nós estamos falando de 14 mil pessoas, né, que firmaram um pacto lá no começo, que era o seguinte: nós vamos fazer essa travessia juntos, ninguém vai desembarcar, né? Viemos, como consequência disso, a ser a única companhia aérea da América Latina que não fez redução nenhuma da força de trabalho. Até um lema interno foi criado: ninguém desembarca. Em contrapartida, numa votação, 98% dos colaboradores toparam a redução dos seus respectivos salários, né, a começar, evidentemente, pelo C-Level da organização, que perdura agora, até o final desse mês de dezembro. O que eu quero ilustrar com isso? É óbvio que colocamos uma série de medidas contingenciais, fizemos um trabalho, quero acreditar, bastante efetivo no reperfilamento de dívida, renegociação de contrato, na preservação do nosso modelo de negócios. Mas se eu for elencar os 10 itens, né, que nos permitiram fazer essa travessia, eu colocaria nas 5 primeiras posições a palavra colaboração, né? Literalmente, a colaboração em que aspecto? Nós jamais teríamos feito essa travessia se não houvesse uma distribuição do sacrifício, né, para todo mundo, dos investidores, dos controladores que aportaram capital na companhia no momento onde não se sabia realmente, né, como seria o desdobramento da crise, até aos colaboradores que, recebendo 30% da sua remuneração, 40%, não deixaram de operar uma malha que se sabia ser fundamental justamente para o combate da pandemia. Né, no transporte dos medicamentos, insumos, vacinas, dos profissionais de saúde, né, que passamos a transportar gratuitamente desde que a pandemia começou para fazer isso acontecer, de forma que a minha participação pessoal no Unidos pela Vacina se tornou uma espécie de consequência desse tipo de comportamento ou de postura, né? Não havia nada mais importante, relevante para se fazer para a companhia, para a sociedade, para mim mesmo, para a minha família, né, do que trabalhar para que nós tivéssemos uma aceleração no processo de vacinação. Foram milhares de pessoas, né, e o destaque não deve ir para nós, né, que trabalhamos juntos aqui, né, Rodrigo, você, teu pai, todo o time da empresa, né, e vários outros empresários, para procurar acelerar o processo de vacinação. Eu acho que o maior destaque deve ir para aquelas pessoas que estavam realmente no front, né? Os profissionais do Sistema Único de Saúde, e que, apoiados por iniciativas como essa, nos colocam hoje num lugar novamente bastante privilegiado. A gente tem a combinação de estarmos num país onde, graças a Deus, a população quer se vacinar, né, e termos, finalmente, pela soma do trabalho de muitas pessoas, né, das esferas dos 3 poderes, municipal, estadual, federal, da iniciativa privada, de uma mobilização, a meu ver, histórica, né, de todo mundo, nós somos hoje entre os 5 países com maior percentual de vacinados e de imunizados. Perfeito, não, eu acho que essa é muito a nossa luta também aqui, né, quando a gente fala do próprio tema aqui da nossa conversa.
é muito essa crença, né, do papel que as empresas têm, né? Eu concordo 200% com a sua fala, assim, acho que na hora que você conecta as soluções e cria colaboração entre os setores, né, puxados especialmente pela iniciativa privada, os resultados eles são muito potentes. O que chama atenção, né, enfim, a gente muitas vezes, né, ainda assim, a gente tem muitas empresas e dentro do recorte do varejo, muitas redes ainda que são muito resistentes a começar, né? E a gente tem até um dado interessante que veio da nossa pesquisa também, a maioria das pessoas vê com bons olhos, né, as empresas, por exemplo, solicitando doações nas suas operações, seja no e-commerce, seja nas lojas físicas, o que é uma oportunidade, né? Ou seja, isso é bem visto, inclusive a mesma pesquisa traz que isso amplia a reputação das marcas, né, ao olhar do consumidor. Até a minha pergunta é em cima disso, né? Muitas vezes, quando a gente quer trabalhar, por exemplo, com mecanismos de doação, seja em loja física ou online, os varejos, eles têm uma resistência no sentido de falar, mas isso vai atrapalhar a minha operação. Isso, eu não sei como isso vai ser visto, né? Não só a gente tem dados de pesquisa agora para mostrar, mas eu queria muito saber da experiência de vocês, né? Porque vocês tomaram eu acho que dentro do volume que vocês têm no e-commerce, você colocar uma ferramenta de arredondamento, aos olhos de muitas outras organizações, isso é uma atitude até corajosa, de falar, nossa, eles vão correr o risco, né? Uma boa referência recente também é o próprio iFood, que bota lá o botão de doação e, assim, não tem nenhuma alteração na conversão de nada. Pelo contrário, mantém as vendas nos mesmos patamares ou até melhores e gera doações absolutas, assim. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu olhar sobre essa crença de que isso pode atrapalhar a operação e como foi a própria experiência da Gol, né, com o arredondamento. Ô, Rodrigo, eu brinco que isso daí é igual ir ou não ir para a academia de ginástica, né? Você pode colocar uma série de motivos prévios, né? Justificativa para não ir. É muito cedo, eu tenho outra coisa para fazer, a academia é longe, não tem... Enfim, você pode colocar o que não se consegue negar, o que não se pode combater é o inegável benefício, né, da prática de esporte. A mesma coisa se aplica à filantropia ou à assistência, né, que a gente pode dar. Os dois exemplos que você citou são muito interessantes também para ilustrar o ponto de vista que eu estou defendendo, que não por acaso são ideias, são sacadas, né, muito inteligentes, a meu ver, produzidas por pessoas que têm uma experiência profissional na iniciativa privada, né? Ou seja, elas olharam para todos esses problemas que representam o conjunto de justificativas para não fazer e pensaram, né, aplicaram ali as suas próprias experiências profissionais para achar uma solução que combinasse as duas coisas. Como eu faço não atrapalhar em hipótese alguma, né, a dinâmica do meu negócio e, ao mesmo tempo, gerar um valor imenso. No nosso caso específico, o que é o arredondar? Você está fazendo ali todo o seu processo de compra de um bilhete, uma viagem. No final, o sistema ali te faz uma pergunta. Você gostaria de arredondar? E clica aqui, ó, você quer arredondar a tua conta, né, nos centavos? E isso vai impactar a vida de algumas organizações, né, que eu tenho certeza que você apreciaria. Pô, qual é a distância prática, né, das pessoas fazerem realmente essa ajuda? É clicar lá, sim, acabou. Vou te fazer uma última pergunta aqui antes da gente encerrar e ir para, enfim, um bate-bola rápido aqui, mas acho que um dos pontos muito importantes quando a gente fala também da participação das empresas é a questão da comunicação, né, da comunicação e da transparência, né, e acho que, enfim, a Gol hoje tem grandes ações, acho, do ponto de vista de comunicação, né, acho que cada vez mais é muito importante que as boas ações sociais sejam bem comunicadas para justamente gerar credibilidade, né, e gerar recorrência. Então, queria só que você falasse um pouquinho sobre a sua visão, né, sobre isso, porque muitas vezes, infelizmente, a gente ainda vê ótimas intenções mal comunicadas que acabam, enfim, depondo contra o próprio objetivo da ação. Não é, obviamente, o caso da Gol, que faz um trabalho maravilhoso para a comunicação, enfim, tem ótimos exemplos aqui que você pode trazer, mas eu queria que você pudesse também inspirar com a sua fala um pouco sobre esse tema. Rodrigo, esse talvez é o tema dos mais delicados, né? A gente aqui mesmo se depara constantemente com essa discussão, tem uma corrente na empresa que defende uma ideia absolutamente válida, né? Que é, quanto mais a gente divulgar o que nós estamos fazendo,
mais pessoas vão procurar fazer. Tem uma outra corrente, né, eu devo dizer, da qual eu faço parte, que tem muita dificuldade, né, aliás, muito receio de soar cabotino, né, de olha o que nós estamos fazendo, que é legal, por dois motivos, né. O primeiro, porque a gente nunca acha, e entendo ser esse um sentimento saudável, a gente nunca acha que está fazendo bastante, né? E por isso, até mesmo aqui dentro da companhia, a gente não quer que as pessoas cheguem sequer perto de perceber isso. É uma angústia, a meu ver, saudável, né? Da gente se manter sempre procurando entender o que nós podemos fazer mais, e felizmente para nós, a resposta é que todas as semanas nós estamos encontrando novas iniciativas, novos projetos que nós conseguimos apoiar. Foi criado um comitê na organização, obviamente, né, para fazer uma espécie de curadoria, de seleção desses projetos, mas hoje nós já estamos na casa de 48, né, projetos que são apoiados de diversas formas. Então, nessa dicotomia de sentimento entre uma coisa e outra, a gente adotou um caminho que eu acho que é talvez o mais interessante, né? Nós temos, como você sabe, também uma publicação impressa, né? A revista da Gol. Agora a tiragem está limitada por conta de todas as questões sanitárias e de malha reduzida, mas é uma revista com um alcance bem interessante, porque a gente publica mensalmente e, falando de números pré-pandemia, nós temos 3 milhões de passageiros transportados ao mês, né? Como muitos deles ainda levam a revista e outras pessoas leem, é razoável, né, imaginar que se tenha um impacto aí de pelo menos 1 milhão de pessoas por mês que de alguma maneira vê esse conteúdo. E qual foi a forma, então, que a gente adotou, né, para tratar das duas coisas? A gente tem exclusivamente trabalhado as matérias principais e, consequentemente, a capa, né, as capas das nossas revistas, dando visibilidade às causas que nós apoiamos, defendemos, acreditamos, né? E não necessariamente mencionando que é algo que a Gol apoia, porque no final o que a gente quer não é dizer o que a Gol está fazendo de bem, e sim dar visibilidade de tantos projetos bacanas, tantas causas, né, legais que estão sendo conduzidas no Brasil e que precisam de algum tipo de apoio. À medida que a gente vai fazendo isso, acreditamos tá dando alguma contribuição, né, para essa rede que agora a iniciativa do Varejo com Causa catalisa, né, amplifica, que é justamente de conectar, né, as intenções, o desejo de fazer algo com o conhecimento de projetos, né, que estão preparados para receber e que serão muito beneficiados por investimentos, ainda que modestos, né, das empresas. Então, essa é a linha de comunicação que a gente adotou, de dar voz, visibilidade, né, às causas, aos temas e às iniciativas que esse trabalho nosso aqui de curadoria, de pesquisa, tem trazido. E nos mantendo numa posição de aprendizes esforçados, né? A gente não tem a menor pretensão de sequer imaginar, né, estarmos devidamente cientes e informados, né, sobre sobre as soluções, né, para todos esses problemas que a gente mencionou agora. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente se esforça para aprender, mais também a gente consegue ampliar o nosso raio de atuação. Muito bom, Caqui. Pô, foi ótimo aqui. Acho que foi muito inspiradora a conversa. Acho que é um objetivo super conquistado aqui de poder realmente inspirar a audiência aí a entender como pode fazer mais, como pode fazer melhor, né? A nossa ideia é que a gente possa ter mais lideranças olhando para essas temáticas, né, aqui no Brasil, e esse é um dos objetivos do Varejo com Causa. E eu vou encerrar aqui a conversa te fazendo duas perguntinhas muito simples que a gente faz para todos os nossos convidados aqui. Qual que é a sua causa do coração e qual foi a última doação que você fez? Rodrigo, eu não posso, cara, falar outra que, assim, de todas essas, né, que a Gol apoia, aliás, eu vou falar de uma que é um apoio que não é feito pela Gol, e esse é uma dedicação pessoal. A gente já mencionou ela aqui, né, que é o GRAAC.
É um projeto onde eu tenho a honra e o privilégio de servir como voluntário, né? Então, quero dar esse exemplo porque, para além, né, da doação financeira, o trabalho realmente está ali presente. E, no meu caso, eu sou voluntário como guia de visitas, né? Então, o meu trabalho é apresentar o GRAAC para as pessoas, obviamente, conhecerem o que é feito e muitas delas, né, se converterem ou em voluntários ou em apoiadores, né, doadores em especial. E eu gosto de destacar essa, não só pela oportunidade e da coincidência, né, de alguma forma estamos envolvidos com esse mesmo projeto, porque ali você vê, literalmente falando, concretizado, a soma de contribuições na casa de poucos reais, feita por milhares de pessoas. Né? É muito mais relevante, né, do que as grandes doações que são feitas por pessoas físicas ou por empresa, pelo simbolismo que se tem. Nós estamos falando aqui de uma mobilização e não de um cheque, né, caro sendo feito uma única vez. Essas questões sociais são causas nossas e por isso eu trago, né, esse exemplo do GRAAC, eu menciono essa doação específica, mas muito mais como uma homenagem a você, a todo o seu time aí e um agradecimento, né, por vocês estarem agora colocando em pé essa ótima ideia do Varejo com Causa. E então aqui fica o registro do trabalho magnífico que vocês fazem há tantos anos. Obrigado, Caqui. Uma honra bater esse papo com você. Sou super admirador aí do seu trabalho, da Gol, você sabe. E espero que a gente possa aí ter muitas outras trocas aí para poder seguir inspirando aí outras lideranças no país, para que a gente possa, de fato, ter empresas cada vez mais solidárias. A honra é minha, amigo. Um grande prazer. Obrigado, viu, por essa oportunidade. Obrigado mesmo. Valeu. Bom, seguimos aqui então com o Marcelo Silva. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no Varejo com Causa. É um prazer enorme, Rodrigo. Varejo em Causa tem tudo a ver com o que nós pensamos juntos e praticamos. Fazer parte dessa conversa com você e o Paulo Kakinoff é um prazer imenso, né? Conheço bem você e eles são pessoas de minha maior estima. Então, estou super legal. Muito bom, muito obrigado. O tema da nossa conversa hoje, né, é algo que a gente vem conversando já há algum tempo, né, que é como marcas podem efetivamente criar ações de solidariedade, né, envolver a cultura de doação sem ter que reinventar seus negócios, né, sem ter que sair criando novos modelos, novos processos. Você, como presidente do IDV e tendo aí uma longa experiência, né, dentro do varejo brasileiro, eu queria começar te perguntando um pouco sobre isso, né? Sobre como que as marcas podem efetivamente aproveitar suas infraestruturas, né? Seus conhecimentos para colocar, né, a cultura de doação dentro dos seus negócios e um pouquinho de bons exemplos que você conhece. Queria que você trouxesse um pouco da sua experiência no tema. Olha, Rodrigo, realmente nas empresas que eu passei, Bom Preço, Pernambucanas e Magazine Luiza, sempre existiram muitas iniciativas, né, de ajudar as comunidades e usar a prática de doações, por exemplo, na Pernambucanas a gente fazia doações nas vésperas do frio, de cobertores e tudo mais. Magazine sempre participou de muitos eventos de doação. Para ser bem mais recente, por exemplo, a pedido do TSE, nós nos engajamos, as empresas do IDV, em doarem máscaras, gel, canetas para a eleição de 2020. Outra grande iniciativa que teve uma parte da doação pessoal, né, dos nossos associados e também a doação financeira contribuindo foi agora recentemente Unidos pela Vacina. Se você puder contar um pouquinho para quem está assistindo o que é o IDV e qual é a força dessa organização, porque eu acho que ela fala muito sobre a potência do que você está trazendo aqui, né? Exatamente. Então, nós criamos o IDV em 2004, nessa época eu estava na Pernambucanas ainda. Então, alguns empresários e executivos se reuniram para a gente discutir o varejo formal.
Porque você tem várias entidades, mas que havia uma, vamos dizer, pela quantidade de empresas formais e informais, a gente, para discutir, por exemplo, legislação trabalhista, para discutir legislação tributária, para discutir previdência, para discutir mudanças na legislação, etc., ficava difícil essa harmonização, né? Diferentes pensamentos. Então, o varejo brasileiro, que a gente chama do varejo formal, se juntou em 2004, veio num crescendo, no início foram 10 empresas, depois 20, hoje já tem 76 empresas, e a gente, nós não, de maneira nenhuma nós elitizamos, ao contrário, mas há uma condição é que a empresa seja formal, ela venda com nota fiscal e registre os seus funcionários, porque para nós isso é básico, para que uma empresa ela possa depois ter governança. Isso é o pilar, vamos dizer, um dos pilares da governança é ser uma empresa formal, inclusive que tenha controles, que pague seus impostos e tudo mais. Isso inspira também o lado social, que é disso que nós estamos tratando aqui, e inspira também o lado ambiental, que agora passou a ser um problema mundial, um problema do planeta, né? E que nós também estamos engajados. Só para você ter uma ideia, a gente já tratava desses assuntos de sustentabilidade no nosso comitê de pessoas, porque muito desses assuntos eram tratados no comitê de pessoas. Mas isso se tornou tão preponderante, principalmente nos últimos tempos, que nós criamos uma área de sustentabilidade, onde a gente foca as questões de sustentabilidade. Agora, em outubro, aquele fórum Latin America Retail Show, que é patrocinado pela Gouveia de Souza, nós tivemos uma manhã inteira com as empresas do IDV discutindo e mostrando, né, ações que são feitas na empresa e junto às suas comunidades, né, para incentivar todo o varejo a pensar nisso e, mais do que pensar, entender que todos têm que participar, não só as grandes empresas, as empresas formais, mas todos têm que participar. E a gente também começa a perceber que disso, de tempos para trás, eu estou no varejo desde 1978, que aquelas empresas que investem na sua comunidade, além do especificamente negócio do varejo, elas são muito bem vistas. Elas adquirem um goodwill da comunidade. A comunidade ela começa a perceber que aquela empresa faz parte da comunidade. Isso é um ponto muito importante que todas as empresas deviam pensar. Fazer parte da comunidade, não ser vista apenas como uma empresa de compra e venda, pura e simplesmente o negócio em si. Não, ele tem que ver o todo. E o todo começa pela nossa comunidade, onde nós estamos. A própria pesquisa que a gente trouxe dentro do projeto Varejo com Causa trouxe um dado que, ao mesmo tempo que ele é alarmante, ele é uma grande oportunidade, né? A pesquisa trouxe que 58% dos varejos brasileiros não tem nenhum mecanismo de doação no checkout, né? O que também denota uma oportunidade enorme. Na sua opinião, por quê? Por que muitos varejos não têm mecanismo de doação? Porque muitos varejistas ainda têm a ideia de que qualquer coisa que vá passar no checkout vai atrapalhar. E isso não faz mais sentido. Se fez sentido há décadas atrás, agora não faz mais sentido. Pois é, a gente, inclusive, a mesma pesquisa trouxe vários dados relevantes nisso, né? Existe uma enorme maioria dos consumidores que concordam que ter um mecanismo de doação, por exemplo, amplia a reputação da marca. A maioria dos consumidores não se importa, né, ou vê com bons olhos o fato de o varejo estar pedindo um ato de doação. Então, você tem, o que você falou, a gente tem que acabar com esse estigma de que isso atrapalha a operação, de que isso cria fricção e tudo mais, e entender que isso é necessidade, isso é obrigação hoje dos varejos, porque não há escolha. Ou a gente trabalha... Eu digo que isso cria goodwill, isso cria boa vontade das pessoas em ver que essa empresa é uma empresa cidadã. Isso é uma empresa que tem responsabilidade social com a comunidade, com o país, seja com o que for. Então, isso a aproximação com as comunidades é imperativo.
Vejam que algumas empresas que estenderam a rede para atender vacinas, doações, etc., foram muito bem vistas. Muito bem vistas pelas comunidades. Isso, a gente, muitas vezes, agora até os profissionais que têm o CFA, os financistas, estão tendo cursos para avaliar metricamente, né, os efeitos disso. Eu diria que essas iniciativas junto à comunidade, isso não se mede metricamente. Isso fica no consciente, não é nem no sub, fica no consciente dos consumidores de que ele está lidando com a empresa cidadã. O que é relevante como liderança para que efetivamente a agenda ESG possa entrar dentro da estratégia desses negócios varejistas? Eu volto a afirmar que isso deve ser um projeto do topo da organização. Isso tem que estar no desk do CEO. Isso tem que, naquelas empresas que tem que ser pauta do Conselho de Administração. Então, quando o management da companhia percebe que este assunto, essa questão do ISG, ou eu chamo de ASG, ele passou a ser prioridade, isso é igual a planejamento estratégico. Planejamento estratégico se faz o mais bonito do mundo. Se o número 1 da companhia, o CEO tal, e o conselho, não acompanhar a execução, ele vai ficar no papel. Eu digo, é um book bonito dado de planejamento estratégico. Se essa questão de sustentabilidade, do ambiental, do social, da governança, se isso não é uma questão prioritária da empresa, não chega embaixo. É o que está acontecendo agora nos governos, né? É o que a gente está vendo agora na COP26, tá? Os 20 maiores países do mundo e tudo mais. Ou cuida do planeta, ou morreremos todos afogados. Acho que a gente tem muito a construir, muito a fazer. O Varejo com Causa, ele surge como um projeto perene e não como uma iniciativa com começo, meio e fim, porque a gente precisa transformar, né, causa e varejo tem que ser duas palavras que caminhem sempre juntas e não só dentro de um único projeto. Então, agradeço muito por toda a parceria. Tenho certeza que a gente vai estar juntos por muito tempo daqui para frente para poder construir isso, como você disse, para todo e qualquer, não só associado do IDV, mas para todo e qualquer varejista no Brasil. Todo varejista. Entender essa agenda. E eu queria fechar fazendo duas perguntas muito simples para você, que são perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados que participam aqui dos nossos talks. Qual é a sua causa do coração e qual foi a última doação que você fez? A causa do meu coração hoje é a empregabilidade. Eu acho que o ser humano que não tem trabalho não tem honra. Então, isso não pode continuar dessa forma. A gente tem que ir reduzindo esse desnível absurdo de empregabilidade que tem no Brasil. Isso é a principal causa. E a doação, quero te dizer que eu me envolvi fortemente, inclusive o IDV. A Luísa comenta que nós fomos a primeira entidade a dizer para ela, estamos juntos, que foi o Movimento Unidos pela Vacina. Nós estivemos juntos, vários associados estiveram super juntos, não vou dizer os nomes aqui, mas você sabe muito bem que participaram fortemente. Não é uma doaçãozinha aqui e acolá, não. Participaram com recursos, com suas lojas, com seus colaboradores, com um cuidado excepcional com seus funcionários e, consequentemente, com as famílias dos seus funcionários. Isso é sustentabilidade. Isso é ASG. Muito mais do que as métricas que a gente... Eu não tenho nada contra a métrica, tudo tem que ser medido, tudo bem, mas para fins de bolsa, para fins de performance. Eu estou falando do ser humano. Estou falando de ações voltadas para o ser humano. Isso, para mim, tem muito mais valor do que as métricas que estão agora querendo colocar nas empresas. Nada contra. Agora, ter métricas positivas e danificando
o meio ambiente, né? E praticando atividades que, por conta do seu negócio, continua prejudicando a comunidade e ou a humanidade como um todo, isso para mim não é ESG, né? ESG tem que ser uma coisa autêntica, genuína, e para que isso acontecer tem que partir de cima, tem que partir do number one da companhia, seja o number one do conselho, seja o number one do CEO, seja o number one, ele vem como uma cultura da organização, porque se não vier como uma cultura, não tem sustentação embaixo. Não vai ter sustentação embaixo. Porque não é prioridade. Perfeito. E ele tem que ser uma prioridade. Tem que ser prioridade, eu concordo. Muito bom, Marcelo. Eu queria te agradecer aí pelo papo, por estar com a gente, por prestigiar o Varejo com Causa, por ser tão parceiro aí dessa iniciativa e dizer, enfim, que a gente fique próximo para poder seguir construindo essa agenda juntos. Obrigado mesmo aí por participar comigo aqui dessa conversa. Grande prazer. Até breve, Rodrigo. Valeu, obrigado.